Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22 da NET, 522 HD, larga brasa na TV. Eu tenho falado e reiterado as minhas críticas sobre a situação do cartel que existe em Ribeirão Preto. Seja lá o nome que se dê, cartel, ou abuso do poder econômico, ou lucro abusivo, conforme quiserem. Mas é que extrapolaram. Dessa vez extrapolaram. Antes sempre aumentaram, mas dessa vez pisaram na jaca. Que é isso, gente? O povo está sem dinheiro. Vocês verifiquem. Caiu o movimento das vias públicas. Caiu. Acontecia o seguinte, antes. O cidadão punha gasolina. Aumentava o preço da gasolina, pulava para o álcool. Aí inventaram uma proporção de 60% entre o preço do álcool e da gasolina. Para quê? Para que não pudesse fugir. Ou cai na água e morre afogado, ou cai no fogo, queimado. Quer dizer, você escolhe morrer queimado ou morrer afogado. Então, é essa a situação. Bom, aí foram indo mais ou menos na proporcionalidade pré-estabelecida, mas nos aumentos menores. Tanto é que você pegava os índices da Escola Superior Agrícola Luiz de Queiroz, a ESALP, e você tinha ali o preço do álcool hidratado e o anidro, e você só tinha que pôr um pouquinho mais dos impostos, PIS, COFINS, e mais o ICMS, que aqui no estado de São Paulo é 12,5%, diferente de outros estados, e, consequentemente, você tinha um preço, não era baixo, mas palatável. Bom, o que aconteceu? Simplesmente, de uma hora para outra, começaram aumentos sucessivos e absurdos. Aumentava o álcool. Chegou a tal ponto agora, na última semana, de a Petrobras anunciar um aumento, ou melhor, uma redução do aumento em 3,8%, e ao invés da redução chegar às bombas, chegou um novo aumento. Dá para entender isso? Dá para você entender? Eu falo sempre aqui, o produtor do etanol paga o produtor de cana, paga, inclusive, todo o fabrico, o transporte, fabrico, etc. E depois, ele tem ainda outros problemas de impostos. E vende, por exemplo, mais ou menos, a 1,75, 1,80 com os impostos. E o álcool anidro, que não tem água, chega a custar 1,65, 1,70, por aí. Só que esse álcool anidro vai misturado à gasolina, porque substituiu o chumbo tetraetila, que era cancerígeno, e vai dar uma amplitude à utilização da gasolina, só que você paga o álcool anidro como se for a gasolina, que estavam cobrando aqui R$ 4,20, R$ 4,50, etc. Então, gente, o que é isso? Aqui só na porrada, quando as autoridades começam a dizer que vão tomar providência, que vão fazer, é muito cacarejo e pouco ovo também. É muito cacarejo e pouco ovo. Mas começa a falar, aí eles começam a ficar meio com medo, começam a reduzir um pouquinho. Porque a Receita Federal e a Polícia Federal já fizeram um levantamento e constataram a discrepância entre o pagamento feito pelo etanol na usina e a venda dele, tanto pelas intermediárias quanto aos postos, as distribuidoras. E verificaram que tinha lucro abusivo. Então, gente, devagar com o andor. Você não mata a galinha dos ovos de ouro. Não adianta você tirar tudo que o povo tem, porque depois ali na frente ele não vai ter também. O povo já está andando menos, já está infeliz. Tanta coisa ruim acontecendo, o povo está infeliz. Nós não viemos aqui para ser infeliz. Então está na hora de ir com vagar. Vai devagar com o andor, que o santo é de barro. Vai devagar. Depois vem aí.
cevandija, trovandija e outros bichos mais, ó Deus, ó lua, todo mundo reclamando. Quem avisa, amigo é. E quem não ouve conselho, ouve coitado. Depois eu volto. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Numa feliz coincidência, há alguns dias nós encontramos o Dr. Éden Ribeiro, que é auditor fiscal. E ele, conversando conosco, dizia da importância de nós enfatizarmos para a população, seja de Ribeirão, de Araraquara, de Sertãozinho, de onde for, aquele principalmente que faz a declaração completa e declaração de renda, para que possa este alguém destinar 6% da sua declaração para o conselho da criança, do adolescente e principalmente agora a abertura que foi dada para o idoso. Exato. O idoso para as entidades que cuidam de idosos. E eu pedi para o Éden vir aqui no nosso programa, fizemos um trecho da entrevista no programa de quinta-feira e pedi até que ele ficasse para a gente falar hoje, porque nós precisamos saber por que essa doação, como fazer, até que dia nós podemos fazer. Boa tarde, Éden. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos amigos aí de Ribeirão e região. Éden, como fazer esta destinação de até 6% para o Conselho do Idoso, o Conselho do Adolescente e da Criança? Até que dia? Morandini, assim, essa destinação, ela é feita, ela deve ser feita, pode ser feita por quem declara, faz a declaração de imposto de renda modelo completo. Então, aquelas pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo podem indicar e recolher e destinar 6% do imposto apurado como devido para os fundos de amparo da criança, do adolescente, idosos e atividades também desportivas. Tem lá um rol de situações que podem ser destinadas. Na verdade, eu gostaria de falar, enfatizar,
que não é uma doação, e sim uma destinação. É como se a pessoa fosse lá no cofre do governo federal e falasse, olha, eu vou pagar aqui R$1.000, eu quero 6% desses R$1.000, eu quero destinar para um fundo específico da minha cidade ou a cidade que ela quiser. Porque as cidades têm os conselhos. Isso. Que destinam às entidades cadastradas Sim. e fiscalizadas, né, estas verbas. Sim, a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela criou essa destinação, criou a estrutura de Conselho Tutelar, Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente, e posteriormente a legislação foi alterada, permitindo aí também os idosos, que é super importante, né? Então, 6% do imposto devido, que já foi pago, enfim, quando a pessoa é empregada, inclusive já foi assalariada, inclusive já foi até recolhido. Então, 6% desse valor pode ser destinado até o final do ano. Mais recentemente, foi permitido que, se não for recolhido 6% dentro do ano calendário de apuração, pode ser feita a destinação no momento da declaração completa em abril, março e abril. E aí, 6%? Aí, neste caso, é só 3%. Mas já é um valor... É importante fazer agora, até 31 de dezembro, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa. Você faz essa doação, porque se você... Doação não, como você disse, destinação. A destinação. Porque se você não o fizer, outros estarão indicando entidades que você não conhece e não vem para o seu município. E não veio para o município. A importância dessa destinação é que, se você não fizer essa destinação, o recurso vai 100% para o governo federal e ele faz o que quiser, né? No caso, se você pegar, digamos que tenha R$100 de imposto apurado, esse R$100 vai para o cofre do governo e ele faz o que quiser e tal, destina conforme o governo decidir. Se você destinar 6% desses R$100, R$6 vai para a instituição ou para o fundo, né, que destina para a entidade que você definir, né? Tem cidades que destinam 100% para a entidade que você indicar, e algumas cidades é 50-50 ou 70-30, mas o importante é que você diz que uma parte do imposto fica na sua cidade. Essa Isso é a importância. muito importante. É porque é um e você fiscaliza melhor, né? E aí aplica na sua própria cidade, né? Em políticas de amparo à criança, adolescente, atividades de esporte, enfim, e idoso. Os contadores devem estar também agilizando o contato com os seus... O contador, ele é uma pessoa fundamental nesse processo, porque é realmente quem tem o poder. Muitas pessoas contratam contadores para fazer. Então, são pessoas que podem incentivar, né, ou podem sugerir esse tipo de destinação. Outra coisa, eu quero falar daqui a pouco sobre um assunto que nós comentamos aqui na quinta-feira. E o que ocorreu de telefone perguntando, olha, é difícil a gente dimensionar. Nós falamos aqui sobre a empresa pequena, a média, a questão do simples. O pessoal não está entendendo, porque a grande maioria de pequenos, médios comerciantes ou com outras empresas que podem se enquadrar, pelo menos hipoteticamente, no simples, estão encontrando dificuldades depois de um determinado tempo de estar qualificado. Muita gente telefonou aqui. O que acontece com o Simples, né, e também já entrando em outro assunto, que é o refis, né? O pessoal fala que tem muito refis, um atrás do outro e tal. Isso, na verdade, é um sintoma que... o povo não está pagando. Não está pagando, né? Então, estudos e mais estudos que são feitos, que mostram que, por exemplo, o Simples, ele tem uma alíquota que a alíquota aumenta com o faturamento. Então, quanto vai aumentando o faturamento, a alíquota sai de 4, hoje vai de 4 a 11 numa empresa comercial, 11 alguma coisa, e a partir do ano que vem, 2018, ela sai de 4, vai mais de 20. E aí, como é que faz? O cidadão não aguenta. E outra, a empresa, a alíquota, ela acelera muito no começo do faturamento, né? Então... Mas se você faturar mais, ela aumenta mais? Ela aumenta mais. O Brasil, acho que é um dos únicos países do mundo que, por exemplo, você vai fazer um pão de queijo, por exemplo, cobra R$1.
Se vier uma pessoa e fala assim, olha, eu quero 100 mil pães de queijo para destinar para pessoas e tal, quanto você faz? 1,50. Porque como ele vai faturar mais, a alíquota vai ser maior, ele tem que cobrar mais e não menos, né? Porque o aumento do imposto, ele mais que compensa, entre aspas, né, o aumento, o ganho de escala. Que essa pessoa não vá comprar um pão de queijo num posto de beira de estrada que a gente paga R$ 6,90 um pão de queijo. Absurdo. É um absurdo, é. Não é verdade? O quilo de alimentação tem um lugar que é 61, outro 71 reais. Nossa, é um absurdo, né? Quer dizer, não é possível. Absurdo, Um café expresso, R$ 6,90. Não. Bom, aí é outra história, é outro departamento. Mas nós estamos falando do simples. E como é que a empresa pode equalizar essa questão do simples? Ela quer pagar o imposto, não quer fazer maracutaia, quer pagar imposto certinho. E ela não está aguentando, ela escreveu aqui, disse que não está aguentando. O simples, na verdade, o que acontece é que ele tem que se enquadrar, né, o simples é o melhor sistema, né, o mais vantajoso, digamos assim, sistema de recolhimento de tributos federais e municipais e estaduais também, né? Hoje inclui o ISS para a empresa de serviço e o ICMS para a empresa comercial. O que acontece é que quando o começo do Simples, né, as primeiras faixas de aumento de faturamento, a alíquota ela sobe muito rápido, né? Ela sobe muito rápido. Então, ela sai de 4%, ela vai... Precisa ficar atento. Exatamente. Então, ó, fatura agora, fatura o mês que vem. Não sei se é o caso da gente comentar aqui, mas é óbvio que uma adequação desse Simples, ele é necessariamente no médio ou longo prazo vai ter que ser feita, né? Agora, veja bem, o povo está indo, e parece que esse é o incentivo de agora, para o microempreendedor individual. É vantajoso? Ele é muito vantajoso porque ele tem uma tributação muito pequena, né? Pouco mais de R$50 por mês, só que ele tem um limite de faturamento também. Então, tem uns projetos para aumentar esse limite de faturamento. Realmente é uma formalização mínima, não precisa... 3 mil por mês, né? Era isso, 60... 5 mil por mês. 5 mil por mês, 60 mil pro ano todo. O que acontece é que ele não precisa, ele tem uma desburocratização tremenda, porque não precisa de contador, uma declaração simples. Se ele for pagar o INSS, só o ISS, fica mais caro o INSS Isso, do que se ele pagar o simples, que ele paga INSS, paga tudo junto, né? Receita, tudo junto. No caso do MEI, né, que são para atividades microempreendedor individual. Isso, microempreendedor individual, o MEI, que é o sigla, ele é vantajoso para aquele pequeno empresário, manicure ou alguém, né, enfim. O jardineiro. Que ele consegue realmente pagar com um pouco mais de R$50, ele paga, ele tem acesso à previdência, é um salário mínimo, mas tudo bem, está amparado. Pode até empregar uma pessoa, né? Pode empregar uma pessoa. E isso é vantajoso porque você formaliza a pessoa, né? O grande problema no Brasil é que as atividades não são tão formalizadas, né? E você consegue trazer a pessoa para um formalismo que você dá cidadania a essa pessoa. E você sabe que a questão do INSS, a pessoa às vezes, ela trabalhando como autônomo, etc., sem essas garantias, muitas vezes ninguém espera que aconteça um sinistro, mas pode acontecer. Sim. E ela está coberta, né? No Sim. microempreendedor. A questão do INSS é que ela no caso do MEI, ela está amparada pelos benefícios eu conheço uma pessoa do que INSS. Teve que operar, foi necessidade de operar, Sim. E ela ficou afastada e recebeu tudo pelo INSS. Isso. No caso do MEI, se ele tiver, por exemplo, um jardineiro, como o exemplo que você deu, se ele tiver um acidente de trabalho qualquer, ele pode ser afastado e não tem que se sujeitar a uma rotina. E não tem também aquela questão dos 15 dias, porque não tem o patrão. Isso, é ele mesmo, né? Ele mesmo. Então, é um sistema vantajoso financeiramente falando, e um vantajoso, inclusive, para os benefícios. Mas eu quero perguntar uma coisa que deu o maior ibope aqui. Inclusive, nós encontramos o presidente do Sindicato de Servidores, do Laerte, Carlos Augusto, e ele não sabia. E ele ficou entusiasmado também de saber que ele pode defender os seus sindicalizados, né, junto à Receita. Sim. E eu vou dar um intervalo, viu, Bruno? Denis, um intervalo pequeno agora. Depois eu quero entrar nessa questão do dinheiro
do imposto de renda de 2012 a 2016, certo? Que muitas pessoas não fizeram a declaração, mas descontaram o imposto. E o imposto está lá, Sim. porque ele não fazendo a declaração, ele não pode receber a restituição. Sim. É isso? É. Você me responde isso? Sim. Daqui a pouco, depois do intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV. Ô, Denis, me dá o tempo que eu tenho, porque aí eu abro, o pessoal vai mandando pergunta, né? Qual o tempo que nós temos aí? Ainda? É? Tá. Então eu vou falar aqui com Éden Ribeiro. Éden, eu quero, inclusive estou perguntando, porque tem muita pergunta aqui, a gente vai ter que administrar o tempo, a resposta da pergunta. Então veja que coisa. Nós temos aqui aquela questão do pagamento do imposto de renda. O cidadão desconta na fonte. Descontou na fonte para o imposto de renda. E aí ele teria direito à restituição. Geralmente a pessoa ganha 1.900, 2.000 e pouco e tal, teria direito à restituição. Mas como foram liberadas as execuções, ou pelo menos vamos dizer, a notificação para o imposto de renda, né? Então ele não fez mais, não fez não era obrigado. A nota para o imposto de renda, nem nada, não era obrigado. E ele não pôde receber. Sim. E aí, como é que fica esse dinheiro lá? Fica voando por aí? Tem jeito de buscar esse dinheiro? Moradinha, foi bom você perguntar isso, porque o brasileiro, assim, numa maneira geral, normalmente não vai muito atrás dos seus direitos, né? Um exemplo que eu sempre falo quando a gente vai, enfim, para amigos e conhecidos, a nota fiscal paulista, que é um caso aqui do estado de São Paulo. Nota fiscal paulista. Esse é só um exemplo. Tem várias pessoas que não colocam o CPF na nota, por exemplo, mas tem compras que o CPF é obrigatório, por exemplo, no caso do celular. Eletroeletrônico e tal. Então tem que colocar o CPF. A pessoa nem sabe que o CPF foi colocado lá na nota, vem a nota, em nome da pessoa, e uma parte desse ICMS, dessa operação, ele está lá guardado. Então, se a pessoa fizesse um simples cadastro... Automóvel, né? O próprio automóvel também, e vários outros produtos, né? Mas no caso do imposto de renda retido na fonte, como você perguntou, tem várias pessoas que têm a retenção na fonte, né? O dinheiro está lá parado e ela, por não ser obrigada, ela não vai atrás. Por exemplo, o imposto de renda até 2011... ele tinha um limite de isenção. O limite de isenção é um limite anual
que se a pessoa ganhar menos do que esse limite, hoje 22.400 e pouco, se ela ganhar no ano menos de 22 mil e pouco, ela não tem retenção na fonte, certo? Ela é isenta do imposto. Se ela ganhar mais, ela teve retenção na fonte. E em 2011, esse limite antes de 2011, ele também era o limite de obrigatoriedade. Uma pessoa, se ganhasse mais do que o limite de isenção, era obrigado a fazer a declaração. Em 2011, esse limite ele teve um distanciamento. Então, o governo reajustou a tabela de imposto de renda em 4%, mas o limite de obrigatoriedade teve um aumento de 30,6%, de forma que criou-se um distanciamento entre o limite de isenção e o limite de obrigatoriedade de fazer a declaração, né? Então, pessoas, a partir de 2011, tem pessoas que tiveram retenção na fonte, mas não eram obrigadas a apresentar a declaração. Se ela não era obrigada, obviamente, ela não fez a declaração. Mas e se ela não foi descontada, e se ela não fizer a declaração, esse dinheiro fica parado, após 5 anos ela perde esse dinheiro. Ela ainda levantou a mão para o céu, eu não precisei fazer a não declaração. Precisei fazer, mas tem um dinheiro parado. Dinheiro parado. Então, e muito esse dinheiro? Olha, assim, pode-se até fazer esse levantamento, né? É até possível até fazer. Na base de 22 bilhões? Tem vários cálculos aí. Tem alguns que falam que em torno de 10 e tal. Depende da base que você... Sim. 10 ou 20, enfim, tem gente até que fala mais. Mas isso é matéria de vários sites, inclusive. Mas tem pessoas que tiveram retenção na fonte e não são obrigadas esse valor. Como é que ela faz para pegar de volta? Ela tem que fazer uma declaração, né? Ela tem que pegar os dados da retenção e fazer uma declaração retroativa dos últimos 5, do período que ela tem. Por exemplo, que no caso são 5 anos. Né? 5 anos, Agora tem que fazer uma ressalva. Pessoas que ganharam acima do limite de obrigatoriedade, que é 28 hoje, 28, 15 e pouco, por aí, aí elas estavam obrigadas, e quando estava obrigada, ela aí tem uma multa que é R$ 165,74, 6574. Mas às vezes ela tem mais, né? Às vezes ela tem mais. Às vezes ela tem mais para receber, ela tem 500 e pouco para receber, tem 160 e pouco, ela pega a diferença, né? De volta. Aqui no Brasil, eles fazem como em outros países, por exemplo, existem países que se você comprar algum tipo de eletroeletrônico ou, enfim, qualquer outra mercadoria que for tributado, né, como todo produto na hora que vai sair do aeroporto, às vezes assim, a aduana ou a pessoa da Receita Sim. anota o nome, anota o cartão de crédito e tal, Sim. e pega o passaporte, retira o imposto que não circulou a mercadoria naquele país e manda o que ele pagou a mais para a conta dele no país. Aqui faz-se isso também, não? Não, aqui não faz. Eu, inclusive, tive uma experiência no exterior, eu fiz pós-graduação lá na Espanha, né? E quando eu fui comprar lá um presente lá, já quase no dia de ir embora e tal, a pessoa pegou, a atendente pediu passaporte. Eu falei, por que passaporte se o cartão de crédito está aí e tal? A pessoa demorou. Ela começou a preencher um papel e eu perguntei a ela lá na Espanha, falei, por que você está preenchendo isso aqui? Falando porque você, como é estrangeiro, você não paga o IVA, que seria o correspondente no ICMS de lá. Ela fez, me deu o papel junto com o produto e junto com o passaporte, falou, você procura a aduana lá, a imigração lá no aeroporto, apresenta esse papel e creditaram o correspondente do imposto no meu cartão de crédito. Quer dizer, eu recebi de volta, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, correspondente de Brasil, correspondente no real. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele teve, quando você apura o imposto a restituir, a Receita Americana, ela manda o cheque na tua casa, né? Chega um cheque na tua casa. Então, aqui você tem que ir atrás. Aqui tem que ir atrás, E olha lá, se bobear, o cachimbo cai. E a vantagem, pode passar 5 anos, né? A vantagem de você aumentar a base de tributação, né? Fazer com que pessoas nessa faixa de renda de 1.900 até um pouquinho mais por mês façam a declaração, é que você começa a trazer essa pessoa para um conhecimento de cidadania tributária que normalmente ela não tem. Né? Então ela tem que entender que ela paga imposto, mas tem lá um dinheiro que foi retido e que ela pode pegar de volta. Né? Você acostuma ou educa a pessoa a importância do imposto. Né? Aliás, isso seria muito importante aprender até na escola, né?
Exatamente. Acho que para respeitar e pagar e para respeitar e receber. Ser respeitado e receber. Eu acho, por exemplo, várias matérias de direito, por exemplo, deveriam ser ensinadas na escola básica mesmo. Por exemplo, fizeram uma vez em São Paulo, eu lembro que eu li um artigo, não me recordo agora de onde, que falou assim, fizeram uma pesquisa com crianças de rua e verificaram que a maioria delas achava que roubar tape de carro não sabia que era proibido. Achava que era uma brincadeira, que podia roubar do carro, quebrar o vidro e roubar. Né? Então é importante, por exemplo, noções de direito penal, noções de direito tributário, cidadania constitucional, todos são iguais perante a lei. Isso tem que ser ensinado para a criança, né? Mas aqui não é muito, não, né? Aqui o único tema... Em teoria, sim, né? Todos são iguais perante a lei, só que tem os mais iguais. Não é verdade? Bom, a questão de isenção para deficientes físicos, existe isso realmente na hora de comprar um veículo, na hora de comprar outro tipo de, vamos dizer, condições do cidadão se deslocar? Tem. É de uma simplicidade tremenda. É muito simples, né? Muito simples, você faz praticamente todo o processo na rede pública, né? Primeiro precisa ter um laudo médico, né? Do médico, enfim, pode. Aliás, o laudo tem que ser público, né? Você tem que ser na rede pública, ainda que você tenha se tratado na rede privada, o laudo tem que ser público. Você vai no poupa-tempo, enfim, pega o laudo. De posse na rede pública, de posse desse laudo você registra... Então, os médicos que fazem exame para o Detran fazem também o exame sobre a questão da possibilidade de deficiência física ser enquadrada. É isso? Sim, por exemplo, hérnia de disco ou qualquer outra coisa que inviabilize ou dificulte a condição de saúde da pessoa, né, de integridade, ela pode, depois ela pega uma carteira, ela tem que dar entrada na carteira que vem com a restrição do problema dela, por exemplo, né? E aí, com base nessa carteira, vai se dar entrada no processo, tanto na Receita Federal quanto na estadual, para fins de isenção na compra de um carro novo, né? Então, dá uma redução sensível, no carro zero. Então, dá uma redução aí... 30 e poucos por cento? Por aí. Por aí. E o legal é que 30% é muito mais do que a desvalorização de 3 anos. Você compra, né? Então, a pessoa consegue comprar um carro barato e quando for vender, porque ela tem que ficar um período com o carro, quando ela for vender, ela consegue vender mais caro. Ela consegue vender mais caro do que quando ela pagou, né? Então, por causa da isenção. Por causa da isenção, exatamente. E isso, então você tem que começar o documento junto ao Detran. Primeiro tem que pegar o laudo, depois fazer a carteira, registrar que na carteira a sua deficiência, com base na carteira, e você faz um formulário, preenche, entrega na Receita Federal, depois sai a gente chama ato declaratório, a Receita concedendo o desconto a você, te dá um prazo para comprar, e aí você, com base nisso, você pede o carro. Quando chegar a nota fiscal do carro, você vai no fisco estadual, no posto fiscal, e dá entrada na isenção do ICMS. Né? E aí você somando IPI e ICMS, você tem desconto. E se for financiar, também pode dar entrada na isenção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é o imposto do empréstimo. Falando em IOF, eu tenho uma pergunta aqui, mas não sei se o senhor pode me responder. O pessoal está perguntando que às vezes você paga um IOF parcelado de uma dívida de banco. Então, você vai fazer o empréstimo e vai pagar parceladamente o IOF. Só que o cidadão melhorou de vida, sabe-se lá quando, quem sabe, milagre, ganhou na loteria. E ele quita antecipadamente a dívida. Então, perguntando aí no telefone, será que é possível o banco estornar o IOF, ou a Receita também, porque aí vai para a Receita, né? Sim. O IOF que ele pagou antecipado e que não utilizou, quer dizer, ele não usou o parcelamento? Monaldini, só assim, deixar bem claro que eu, embora na minha condição de auditor fiscal da Receita Federal... eu estou perguntando por que está chegando o telefonema. Eu não falo em nome da Receita, estou aqui como cidadão normal, que por acaso sou auditor. Como claro. Profissional dou aula, palestra, enfim, sobre isso, né? Mas, e que atuo na área há 18 anos. Mas
Eu já vi essa discussão, tem vários sites e blogs que falam isso. Quando a pessoa... Tem muito blog que fala sobre isso? Né? Tem bastante, tem. Por exemplo, o brasileiro paga muito imposto, né? Então tem muita gente discutindo aí, enfim. Tem até os impostômetros da vida. Impostômetro, né? E tal. Então tem lá uma discussão, eu já estudei um pouco sobre isso. O regulamento do IOF, ele é omisso em relação a isso, né? Por exemplo, a pessoa faz um financiamento, vai financiar lá R$10.000, digamos. Aí ele faz uma prestação em 20, ele fala, ó, eu quero ou em 24 ou em 48, digamos. Se for em 24, o IOF é 1. Se for em 48, o IOF é maior. Né? Então, quando ele faz em 48 e por acaso quita, né, efetivamente o financiamento foi no valor menor, concorda? Então, há aí discussões se ele pode pedir essa diferença do imposto de volta. O regulamento, até onde eu pesquisei, é omisso em relação a isso, mas não necessariamente a pessoa precisa melhorar de vida. Né? Por exemplo, a pessoa faz em 60 meses. Chega no 36º mês, por exemplo, ela tem que refinanciar, né? Então ela faz um outro financiamento em cima disso também tem IOF. Então aquilo vira uma bola de neve. Aquele financiamento, né, aí tem pessoas que discutem isso. Se aquele financiamento que foi refinanciado, que foi renegociado, se ele, embora de 60 meses, se ele passou a 36 e fez outro. Então tem algumas discussões. Eu confesso que, pelo que eu já estudei, é omisso e aí eu acredito até que a Receita não tenha posição sobre isso. Aliás, não fala em nome da Receita. Agora, eu nunca vi posição sobre isso. O pessoal do Sindicato dos Servidores me telefonou agora dizendo o seguinte, se a presidência do sindicato colocar uma assessoria jurídica para ver isso, é muito complicado para receber esse dinheiro lá da Receita, não? Assim, a pessoa, aquela... Estou te perguntando como membro da Receita. Estou te perguntando como alguém só falando em tese. Não, claro, assim, obviamente não falo em nome da Receita, tem lá seus canais para isso. Mas eu falo como cidadão que conhece bastante a matéria. Né, e dou aula e palestra sobre diversos assuntos, inclusive esse. Mas eu estou falando, assim, esse dinheiro do imposto de renda retido na fonte tem direito quem? Né? Quem teve retenção na fonte em algum ano e neste ano não apresentou declaração e não foi dependente de ninguém no imposto de renda de ninguém, né? Então, se a pessoa não foi dependente de imposto de renda e também não apresentou declaração e teve retenção na fonte, tem direito. Então, o que manda é saber se essa pessoa teve retenção. Então, como ela sabe se teve retenção? Pega os comprovantes de rendimento daqueles anos, se tiver na linha 5, escrito assim, imposto de renda retido na fonte, um valor, esse valor possivelmente ela tem alguma coisa a receber. Se tiver zero, obviamente ela tem a receber zero. Agora eu quero falar uma outra coisa, já aproveitando que você é auditor mesmo, vou perguntar uma outra coisa que veio a pergunta aí. Se o cidadão erra, depois ele vai ver, errei aqui na declaração do imposto de renda, puxa, eu tinha que declarar isso, não declarei, eu tinha mais esse carro, mais aquele outra coisa, como é que ele faz para acertar isso? Já tem um bom tempo, Monandini, que já tem um bom tempo que a legislação e a Receita também, né, ela informa o erro que a pessoa fez. Então, se ela faz a declaração e dá um erro, ela cai numa coisa chamada malha fina e dentro do site tem uma área restrita que a pessoa com alguns dados, título eleitor, o número do recibo, o CPF, ela consegue uma senha, gerar uma senha na internet e ver qual é o motivo. Então, olha, despesa médica, algum... Está dando muito problema de despesa médica. Despesa médica, retenções na fonte e, normalmente, omissão de rendimento. Então, quando ela entra na internet, porque o pessoal ela vai ver... acha que vai colocar uma coisa ou não colocar, sim, mas a Receita está integradíssima hoje. Né? Por exemplo, o que acontece muito é que o pai declara o filho como dependente, mas o filho teve uma atividade remunerada, por exemplo, ou às vezes recebe uma pensão da mãe, ou vice-versa, né? A mãe declara o filho, doação. Ou uma doação, ou enfim, teve rendimento de um estágio qualquer, e aí, quando você coloca a pessoa como dependente, também tem que colocar os rendimentos, e a pessoa não coloca. Então, entra no site, vai estar lá escrito assim, ó, omissão de rendimentos, e da onde veio, qual a empresa. Aí ele pega... se não for notificado, ele pode fazer. Super automatizada, super informatizada. Isso, a Receita, eu conheço de vários países, que eu já viajei bastante, e a gente estuda isso, e conversa com gente de todos os países, de vários países, todos não, mas vários países.
a Receita Federal hoje não perde para muitos países em relação à informatização. Bem atualizada. Agora, e para vários países a gente é referência, sim. Agora, faz tempo que é o governo, porque aí é o governo que autoriza ou não, né? A atualização da tabela do imposto de renda. A atualização da tabela do imposto de renda realmente é um tema bem polêmico, né? Porque efetivamente, se não tem a atualização, a pessoa vai tendo aumento salarial, né? E aquele valor ele vai passando a estar mais sujeito à tributação, né? Isso, obviamente, no longo prazo, né? Isso gera um aumento de carga tributária. Pessoas, por exemplo, que não pagavam imposto há 10 anos atrás, hoje estão pagando imposto, né? Se tivesse atualizado com o mero índice da inflação, mas isso essa não pessoa... está acontecendo. Essa atualização. Essa atualização ela é muito. Tiveram anos anteriores aí que a inflação foi elevada e não teve atualização no correspondente percentual. Então aí você vai criando uma distorção, né? Ô, Denis, vamos a mais um intervalo e em seguida a gente vai para fazer o encerramento aqui com o Éden Ribeiro, que é auditor fiscal, mas está aqui fazendo um apelo para o pessoal fazer a declaração e destinar, não é doar, destinar 6% até 31 de dezembro, e isso é o seu trabalho assim voluntário que ele está fazendo para que o pessoal saiba de como fazer o seu dinheiro render mais para as entidades assistenciais. Por intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa TV. Estamos entrevistando Éden Ribeiro, que é auditor fiscal e veio aqui para fazer um apelo. Você que faz a declaração completa, destine 6%. Já agora paga antes do dia 31 de dezembro e você estará ajudando a entidade social, ou dos idosos, ou da criança e do adolescente, aqui de Ribeirão Preto e da região, cada um da sua cidade. Tá certo, Éden? Sim, sim. A importância, é muito importante fazer essa destinação. Eu vou dar um exemplo de uma cidade, que não é o caso aqui, que eu falei, que eu falei recentemente aqui da região, que as pessoas físicas do ano anterior destinaram 100 mil reais para as entidades. É dinheiro, né? 100 mil, né? Apareceu. Mas a cidade tem potencial de destinar 8 milhões e meio. Ribeirão, acho que 20 ou 30 milhões. Exatamente. Então, isso é importantíssimo, porque aplica em políticas públicas na própria cidade, né?
Isso reverte para o idoso, para entidades assistenciais de criança, adolescente e também atividades culturais e de esporte, né? Você tem um site? Eu sou um dos cofundadores de um site chamado leãoamigo.com. As pessoas que é isso? Leão Amigo? As pessoas perguntam se Leão tem da receita. Não, Leão é porque as pessoas que criaram por acaso... comercial também. Não. O comercial aqui é o Leão. Mas... Não, o leãoamigo.com é Leão por causa que as pessoas que criaram são do signo de Leão, por acaso, eu sou também. E aí a gente fez essa... também da receita. Da receita, foi uma brincadeira, mas não quer dizer que o outro leão não seja amigo, também é. Mas, e aí a gente, nesses sites, não sou só eu, tem várias pessoas que contribuem, e tem lá questões que as pessoas podem ir atrás dos seus direitos como cidadão mesmo, né? Atrás de direitos tributários, digamos assim, sim, né? Sim. Você, então, como é que é o seu site? O site é Leão Amigo, sem o tio, né? leãoamigo.com. Lealamigo.com. E aí tem lá vários aspectos, várias notícias e ensina um passo a passo de vários benefícios que as pessoas têm direito. Lealamigo.com. Exatamente. E aí tem lá, por exemplo, a questão da isenção de IPI e ICMS para a compra do deficiente, exatamente. Olha aí. Que beleza. Então tem um passo a passo. A verdade, o site, ele quer, né, ser um passo a passo. A pessoa pare na frente e leia. Didático. Didático, exatamente. Ô, Éden, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Um prazer muito grande. Satisfação imensa. Foi um prazer tê-lo conhecido assim, como obra do destino. Muito obrigado. Igualmente. A você. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã, com Larga Brasa na TV.